Olá, tudo bem com você? Eu aqui de novo, eu aqui again. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade, o mal do século. Quantas pessoas ansiosas você conhece? Ou você é o ansioso? Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, como que nós podemos tentar minimizar essa ansiedade de uma forma prática. Mas depois da vinheta, vamos lá? Bom, a ansiedade, ela tem várias vertentes, existem vários tipos de ansiedade. A ansiedade, ela pode ser tratada através de uma interação medicamentosa, ela pode ser acompanhada por psiquiatras, por psicólogos, mas eu gostaria hoje de compartilhar com você algumas coisas práticas. E por quê? Por alguns motivos. Primeiro, porque eu não sou ansiosa. E todas as vezes que eu tenho a sensação de ansiedade, eu detesto. Mas eu tenho pessoas na minha casa que são ansiosos. Por exemplo, o meu marido, ele era muito ansioso. Hoje ele não é mais, mas ele era muito ansioso. Meu filho mais velho era muito ansioso. Hoje ele está melhor, mas ele ainda é ansioso. O meu filho mais novo, ele é ansioso. Não é muitíssimo, mas ele é ansioso. E no dia a dia com eles, por eu não ser ansiosa e eu perceber de que forma funciona os medos, os pensamentos, os sentimentos deles, eu pude ajudar nesse dia a dia. Porque eles têm apresentado uma melhora. Então eu tenho certeza que isso pode ajudar você de uma forma prática. Você sabe que esse canal não é um canal teológico, né? A minha intenção aqui não é discutir teologia, nada disso. Eu gosto de falar sobre a palavra de Deus e as coisas que envolvem a nossa vida e o nosso dia a dia de uma forma real, né? Uma vida real, uma vida simples, né? Então é sobre isso que eu hoje e compartilhar com você. Eu espero que esse vídeo te ajude. Eu tenho certeza que se você colocar em prática, vai fazer diferença na sua vida. Veja, muitas pessoas, elas ouvem a mesma palavra, só que algumas colocam em prática, outras não colocam em prática. Para você ter uma mudança, é necessário que você coloque em prática. Você sabe que a ansiedade por si só, ela não é ruim. Na verdade, a ansiedade, ela teria, e a função dela é trabalhar com um mecanismo de defesa. É fazer com que nós sintamos medo de algumas coisas e então nós tomemos mais cuidado. A intenção da ansiedade é para que nós fiquemos alertas e vigilantes. Essa é a intenção, a nossa programação para a ansiedade. Então, o problema não é você ficar ansioso com alguma situação. Existem situações que você vai ficar ansioso e é normal. Contanto que isso não tome conta de você. Contanto que isso não seja você. Tem pessoas que na maior parte do tempo são ansiosas. Eu falei, né, que eu não gosto dessa sensação. Queridos, eu detesto a sensação de ansiedade. E eu sempre falei, né, pro meu marido e pros meus filhos, eu digo, eu não sei como vocês conseguem conviver com isso. Isso é muito ruim. Aquilo que te destabiliza, né, te mexe por dentro. É muito sério. Mas existem estratégias que podem te ajudar. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Então, a ansiedade, ela tem algumas características muito fortes, né? Então, a primeira delas é preocupação excessiva. Quando a pessoa se preocupa muito mais do que ela deveria e talvez fora de hora, né? Então, a gente até brinca com isso, né? Uma pré-ocupação dos pensamentos, né? Uma preocupação da mente é uma preocupação. Então, não é nem para aquele momento.
costuma vir antes, né, de acontecer. Então, é uma preocupação excessiva, é uma avalanche de pensamentos e, na maioria das vezes, uma avalanche de pensamentos negativos. E se não der certo? E se não acontecer? E se isso? E se aquilo? Então, a sua mente, ela fica bombardeada. E você sabe que alguns psiquiatras dizem que o problema maior, né? Vou dizer um dos problemas, um grande problema é que o seu cérebro, ele não consegue discernir o que é real e o que é fantasioso. Então, quando você enche a sua mente com os pensamentos de preocupação, de medo excessivo, para o seu corpo é como se você estivesse vivendo aquela situação o tempo todo. Então, se você ficar com os pensamentos negativos, mas e se acontecer, e você ficar criando coisas na sua cabeça, aquela sensação que você sente no seu corpo inteiro é porque o seu cérebro ele não sabe discernir que é apenas um pensamento. Então, você está mandando informações para o seu cérebro daquilo que você está sentindo, você já está sentindo aquilo. E daí todo o seu corpo sofre e todo o seu corpo padece. Então, de uma forma bem prática, eu queria dar 3 estratégias que, se você colocar em prática, eu tenho certeza que vai te ajudar. Porque ajudou demais meu marido, tem ajudado meu filho mais velho e eu estou conseguindo pegar a ansiedade do meu filho mais novo no caminho, né? Estou conseguindo atravessá-la. Então, a primeira coisa, faça anotações do que você precisa fazer. Então, por exemplo, amanhã você tem que fazer algumas coisas. Sente, pegue uma caneta ou faça no celular e anote tudo o que você precisa fazer. Anote de uma forma consciente, né? Não adianta você colocar tudo que você quer fazer amanhã, depois de amanhã e talvez você não consiga fazer nem o que você precisa fazer no primeiro dia. Mas se tem muitas informações na sua cabeça, anote o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer depois de amanhã, se você lembrar e se você quiser, o que você vai fazer no terceiro dia. Por quê? Porque se você não fizer essa anotação, o seu cérebro, a sua mente, na verdade a sua mente, ela tem a responsabilidade de ficar lembrando disso. Eu preciso fazer tal coisa. Eu não posso esquecer de fazer tal coisa. Eu preciso fazer tal coisa. E esse sentimento de preocupação, de que você tem que fazer alguma coisa, que você não pode se esquecer daquilo, fica o dia inteiro dentro de você. O dia inteiro dentro de você. Então, parece uma coisa tão simples, na verdade é simples. Sente e anote o que você precisa fazer. Faça ali, faça num lugar onde que você tem acesso. Eu gosto de fazer no meu celular, porque eu tô com ele o tempo inteiro na mão. E eu tenho uma Alexa em casa, né? Alexa, você sabe, aquela inteligência artificial que você fala com ela e ela responde. Não sei. Olha aí, eu falei o nome dela, ela respondeu. Não sei se deu para você ouvir. Mas muitas vezes eu me lembro de alguma coisa que eu tenho para fazer, então eu faço uma programação com ela. Então eu faço a programação para que ela me lembre. Então esse sentimento de que, eu não posso esquecer, mas eu tenho que fazer isso, eu não posso me esquecer de fazer isso, isso acaba porque você já colocou num lugar e você sabe que é para amanhã, então não adianta você pensar hoje. Não adianta você ficar o dia inteiro remoendo o que você tem que fazer amanhã. Então, se você sabe que você precisa fazer coisas importantíssimas amanhã e você não pode esquecer, anote. Anote para que a sua mente não fique o tempo inteiro, eu tenho que lembrar, Vou dar um exemplo simples. Se você sair com o seu celular na rua, você está com seus dados móveis ligados, mas você deixa lá na internet, na conexão Wi-Fi, a conexão Wi-Fi ligada também. Se você andar com ele na rua, ele fica buscando, mesmo você usando os seus dados móveis,
ele fica buscando o sinal de Wi-Fi, porque o Wi-Fi está ligado. Isso consome muita bateria, porque ele fica buscando sinais, porque ele está ligado, né? O Wi-Fi está ligado. Se o Wi-Fi está ligado, subentende-se que você vai procurar uma rede Wi-Fi. Então o Wi-Fi fica ligando e fica gastando bateria. A nossa mente é a mesma coisa. Então, se você deixar sua mente ligada, que você tem que fazer, que você tem que executar, que você não pode esquecer, você fica o tempo inteiro pensando. E isso vai dando aquele sentimento de que você não está fazendo tudo que você precisa, que talvez você não consiga fazer tudo que você precisa. É uma sensação horrível. Escreva, faça esse teste. Escreva tudo o que você precisa fazer. Se é de manhã e você precisa fazer à tarde, escreva. Se é para amanhã, escreva para amanhã. Você tem 2 dias para fazer aquilo, então deixa lá marcado que você tem 2 dias para fazer aquilo. Isso vai te ajudar. Talvez você fale, não, pastora, mas esse não é o problema. Você é que pensa. Porque as situações de ansiedade que nós realmente poderíamos ter, elas são poucas. Então, não é todo dia que você faz uma entrevista de emprego, não é todo dia que você vai encontrar um namorado, não é todo dia que você vai começar num emprego novo, não é todo dia que você vai fazer um teste na escola ou na faculdade, não é todo dia. Então, essas situações que realmente desencadeiam um processo de ansiedade que não é ruim quando acontece apenas nessas situações, elas são poucas. O problema é o dia a dia, o problema é do jeito que a gente organiza a nossa mente, os nossos pensamentos no dia a dia. Então, de uma forma prática, eu faço assim, fazia com meu marido, agora eu não preciso mais, mas fazia com meu marido e faço com os meus filhos. Às vezes nós deitávamos na cama, depois de um dia exaustivo, que trabalhamos muito. Sabe aquele momento que você vai deitar para conversar um pouquinho, mexer um pouco no celular, ler alguma coisa, não sei. E aí ele começava, amanhã eu preciso fazer isso. E eu dizia, Marinho, mas quando é mesmo? É amanhã? Vamos deixar para amanhã então? Porque senão a pessoa nem descansa, nem desligar. Sabe, a mente desliga. Um outro ponto é, mude os seus pensamentos. Se você já fez a primeira parte, que é fazer uma programação para que a sua mente não fique procurando o tempo inteiro, quando o pensamento vier de novo, mude. A Bíblia diz que Deus fez o homem para dominar sobre tudo. O homem que eu digo ser humano, você entende, né? Que Deus fez o homem para dominar sobre tudo. E principalmente, que eu acho que isso é a pior parte, é a parte mais difícil para a maioria das pessoas, sobre si mesmo. Então eu falo para minha filha, né? Porque às vezes eu sei que a ansiedade, para a maioria das pessoas, ela diz respeito ao futuro. Mas eu tenho percebido, né, em situações dentro da minha casa, que às vezes não é só em relação ao futuro. É uma situação que se apresenta, é uma situação que acontece, ou aconteceu há pouco tempo, ou ainda está acontecendo, e a pessoa fica ruminando aquele assunto aquele assunto o dia todo. Então a mente, ela não tem um descanso, ela fica o tempo inteiro ruminando aquele assunto e a mente manda informações para o cérebro que vai enviar para o nosso corpo e toda a sensação daqueles pensamentos nós vamos sentir o tempo todo. Então, em situações que estão acontecendo no momento, eu vou dividir em 2 partes para ficar mais fácil. Em situações que estão acontecendo agora, ok? Em situações que houve uma conversa, houve uma situação, você teve alguma coisa no trabalho. O que é que você pode fazer com essa situação? O que é que você pode fazer? Pense na situação e raciocine. O que eu posso fazer com isso? Isso eu posso fazer, isso eu posso, isso eu posso.
Então, se as coisas se encaminharem por esse lado, se o desfecho do que está acontecendo agora se encaminhar para esse lado, então eu vou fazer isso, isso e isso. Ou isso não é possível, isso não tem como acontecer, não é assim que funciona. Então, o que é que eu posso fazer em relação a isso? Não faço nada? Eu só posso ir até aqui. Daqui para cá eu não posso mais? Então, ponto. E é nesse momento, depois que você gastou tempo com esse assunto. Sabe, às vezes, uma vez eu ouvi um pastor amigo dizendo assim, orar não é pensar não, viu, irmão? Né? Porque às vezes você fica pensando no problema o dia inteiro, não quer dizer que você está orando, você só está pensando. Orar é quando você vai diante de Deus, coloca o seu problema diante de Deus, explica a sua situação diante de Deus, né? Faz a sua súplica a Deus, aí você está orando. Agora, pensar o dia inteiro não quer dizer que você está orando. Do mesmo jeito que pensar o dia inteiro no problema não quer dizer que você está resolvendo o problema. Então, gaste um tempo naquele problema, sabe? Quanto tempo que você precisa? O que você precisa pensar? O que você precisa avaliar para resolver mentalmente as possibilidades, né? Os prós e os contras, eu falo para os meus filhos, né? Pense aí nos prós e os contras. Quanto tempo eu preciso gastar? 20 minutos? Meia hora? Gaste esse tempo. Pense de fato. Pense naquele assunto. Pensou? Sabe o que pode fazer e o que não pode? Sabe até onde você pode ir e até onde você não pode ir? Você já sabe? Então, ponto. Não fica pensando. Você já sabe. Você já gastou um tempo de qualidade nesse assunto. Se você gastou um tempo de qualidade nesse assunto, desliga o Wi-Fi. Ok? Você entende o que eu estou querendo dizer. Desliga o Wi-Fi. E o terceiro ponto, feche os livros. Então, o que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo da minha filha. Ela não é ansiosa, mas ela é excessivamente preocupada com as coisas, né? Então ela pensa nas coisas certinho, de que jeito que ela tem que fazer, qual é a forma certa de fazer, então ela se preocupa muito com as coisas. Não é ansiedade, mas ela se preocupa muito com as coisas. Mas para quem é ansioso, é a mesma coisa, porque é o excesso de pensamentos, é o excesso de preocupações. Então, às vezes, alguma situação acabou de acontecer, já foi, a situação já aconteceu e a pessoa ainda fica remoendo aquilo, sentindo aquilo de novo e pensando de novo, porque eu deveria ter feito, porque eu deveria ter falado. Quem nunca, né, queridos? Quem nunca participou de uma conversa, de uma discussão e quando você chega em casa fala, eu não acredito, eu deveria ter falado isso, eu deveria ter falado aquilo, né? E a gente fica sentindo todos os sentimentos que nós estávamos sentindo. Então, você pode imaginar como é desgastante para o nosso corpo? Como é desgastante para as nossas emoções? Porque você pensa, a informação vai para o cérebro cérebro libera todos os hormônios, é tudo que precisa para o seu corpo sentir, dar sentido àquilo que você está pensando. Quão desgastante é? Então, eu falo para minha filha, filha, qual é o assunto? Então, ela fala o assunto. Você já pensou sobre ele? Você já viveu ele? Já vivi. Ok. Você já pensou o que você poderia ter feito, o que você não poderia, o que você teria dito, o que você não teria dito? Ok. Essa situação já está resolvida? Mesmo que não tenha acontecido da forma que você gostaria, mesmo que não tenha sido da forma que você esperava, já aconteceu? Feche o livro. Como ela é bem estudiosa, ela gosta muito de ler, foi assim, foi a analogia melhor para ela entender. Eu falei, fecha o livro, já foi. Você já leu esse livro, você já sabe o que tem nele. Fecha o livro. Eu falei, não deixa um monte de livros abertos. Sabe, um monte de assuntos sem resolver na nossa mente é um monte de livro aberto.
Você sabe que você não terminou aqui, você não terminou ali, você não terminou ali, você não terminou ali, e você ainda tem vários livros que você ainda vai ler. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Você teve um problema aqui, você teve um problema aqui, você teve um problema aqui, e você ainda vai ter outros problemas, vai ter outras coisas que você vai resolver. Você não pode ficar com tudo isso aberto na tua mente. É muito desgastante. É muito cansativo. Eu tenho certeza, e eu não estou falando de forma teórica, eu estou dizendo porque eu vivo isso na minha casa, com a minha família, e eu já vi o progresso deles, um progresso muito grande. Se você fizer um planejamento do que você tem que fazer ou não, se você anotar tudo o que você precisa fazer, se você gastar um tempo para resolver as situações na sua mente, o que é que você pode fazer com aquela situação e o que é que você não pode? Porque tem coisas que estão no seu domínio, mas tem coisas que são fora do seu domínio. O que que você vai fazer? E a terceira coisa é, feche os livros. Se a situação já aconteceu, se já resolveu, pense nela, dê um tempo para ela e feche os livros. Eu garanto para você que se você fizer dessa forma, a ansiedade vai melhorar em muito. Mas você sabe, é um exercício. É todos os dias. Você vai se policiando. E sem ser isso, porque nós não somos só alma, nós somos espírito, a Bíblia nos ajuda em relação a isso. A Bíblia nos ensina em relação a isso. E eu queria ler alguns poucos versículos falando sobre essas coisas que nós falamos agora. Em Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao 34, vai falar sobre ansiedade. Você sabia? Você sabia que existe uma porção bem definida na palavra de Deus falando sobre ansiedade? Olha, eu queria te dizer, tudo e sobretudo o que você desejar saber, a Bíblia tem. Então, Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao 34, vai falar sobre isso. Mas eu só quero ler 2 versículos e depois você pode ler aí na sua casa, na íntegra. Mateus 6, versículo 27. Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Tem coisas que nós podemos fazer e nós temos que fazer. Por isso que eu falei, gaste tempo para ver o que você pode e o que você não pode. Mas tem coisas que não adianta, que não dependem de nós, estão fora do nosso alcance. E no verso 34 diz assim: portanto, não andei ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. E é o que eu disse, né? Tem coisas que nós resolvemos hoje, ontem, vamos resolver hoje, vamos resolver amanhã. Se a gente deixar todos os livros abertos, quem é que suporta? Bom, espero que esses minutos que nós passamos juntos tenha te ajudado. Eu tenho certeza que se você colocar em prática, vai te ajudar. E que você saiba que a Bíblia é a cura para a nossa alma. Na palavra de Deus tem tudo o que nós precisamos saber para ficarmos curados e felizes. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que toda ansiedade, em nome de Jesus, se aparte de você, que você só fique ansioso nos momentos que é natural que isso aconteça, que a ansiedade aconteça na sua vida, não que ela seja parte dela. Amém? Se inscreva no canal, ative o sininho. Ativar o sininho é muito importante, porque quando você ativa o sino, você recebe assim que eu coloco alguma coisa, porque às vezes a gente esquece, né? A gente tem tantas inscrições. Assim que eu coloco alguma coisa, você é notificado. E aí você assiste no horário que você quiser. E compartilhe o vídeo se você acredita que pode abençoar a vida de alguém. Até semana que vem. Bye, bye.